Aula de número 38, essa é nossa aula final. Parabéns, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, cruzado a linha de chegada, né? Porque se você tomou o curso desde o artigo 1º até o artigo 33 e desde então você se envolveu com o curso, fez as suas anotações e agora chegou até aqui, é porque agora você está preparado para conduzir o procedimento arbitral. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre o compromisso arbitral que surge quando está instituída a arbitragem. Mas antes, eu também gostaria já também de tirar algumas dúvidas aqui que às vezes surgem aí no meio da caminhada, né? Se você estudou diligentemente o curso desde a primeira aula até aqui, ficou notório que a arbitragem ela já diz quem pode ser árbitro. E ela diz em qual artigo? Lá no primeiro artigo a gente já tem a menção de quem pode ser árbitro, né? Pela escolha das partes. Depois tem também o artigo 13, que vai falar sobre a questão do árbitro também. Eu até gostaria de abrir aqui. Deixa eu abrir só para abrir a lei, né? Aqui, ó. Só para a gente ver no artigo 13 e fazer esse comentário. Artigo 13, cadê você? Aqui, tá aqui, ó. Artigo 13. Quem pode ser árbitro, se surgir essa pergunta? O artigo 13 da lei responde: pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Então, se surgir uma pergunta, por exemplo, mas quem é que pode ser árbitro? Tem que ter formação em direito, tem que fazer uma pós-graduação, o curso tem que ser reconhecido pelo MEC, tem que ter um registro no órgão tal, no órgão A, B, C, D. A lei vai e responde de uma forma bem simples. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz. E elimina todas essas outras questões, dizendo que só um requisito é obrigatório: capacidade civil, apenas isso. Nem o curso é exigido pela lei, mas é lógico que se faz necessário o árbitro tomar o curso para que compreenda o procedimento arbitral e saiba operar com ele, mas não é uma obrigatoriedade. Então, as questões de curso, de credenciamento, isso tudo são questões que surgem pela necessidade e não pela obrigatoriedade. Então, você tomou o curso, você já está apto para começar, segundo a lei, para começar a funcionar como árbitro, desde que tenha a confiança das partes. Então, elimina todas essas questões: registro nisso, curso daquilo, formação superior daquilo outro, disso, daquilo. Elimina tudo isso. A lei só obriga uma coisa: capacidade civil. Isso é o suficiente. Então quer dizer que eu tomei o curso, eu já posso começar a trabalhar amanhã mesmo? Sim. A resposta é um grande sim. Segundo o artigo 13 da lei que regulamenta a arbitragem, a resposta é: você tem a capacidade civil? Então, sim. Agora você vai conquistar a confiança das partes. Não é verdade? E aí, então, a questão de credenciamento também, que você tem posteriormente ao curso, é uma questão de necessidade. Por quê? Porque a credencial, ela é uma identidade funcional. O que significa isso? Significa que ela te identifica, é um método documental de identificação. Lá vai ter a sua foto, vai ter o seu nome, RG, CPF,
data de nascimento, cadastro em nosso órgão arbitral. Então, tudo isso comprova que você é capaz também no sentido de trabalhar com a arbitragem e ela é funcional justamente por isso, porque através da credencial que você vai receber, você tem o exercício da sua função comprovada por uma instituição que você tomou o curso e que está agora apto para trabalhar e conduzir o procedimento arbitral. Por isso surge necessidades como curso, necessidades como documentação, credenciamento, diploma, etc. O termo próprio de nomeação, né, que são os documentos que compõem aí o direito que você tem, né, após terminar o curso, o direito de receber essa documentação para começar a trabalhar. Então, essas considerações eu gostaria de fazer inicialmente. Já comecei a parabenizar você que chegou até aqui, mas antes eu gostaria de fazer aquele resumo com você do que nós aprendemos. Nós já estamos aqui na conclusão e eu gostaria de... teve um defeitinho ali, desconsidere, para uma conversa. Vamos conversar um pouco sobre o procedimento arbitral. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. A gente teve a matéria de estudo que foi a lei de número 9.307. Esta lei de número 9.307, eu vou abrir aqui agora, que foi a nossa proposta de estudo do curso, né? Perdão, onde nós estudamos desde o artigo 1º até o artigo 33. Vamos passear aqui pela lei novamente? Então, eu tenho aqui a lei de número 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem, tá? Essa lei é uma lei que dispõe sobre a arbitragem, ou seja, ela é quem regulamenta a arbitragem no Brasil. Não existe nenhum órgão governamental que regula a arbitragem. Não existe nenhum órgão. Existe, logicamente, os órgãos jurisdicional que vão cumprir as leis e que, de certa forma, eles vão, através da lei de número 9.307, regular o procedimento arbitral, fazer valer o direito. Mas não existe nenhum órgão que você deve bater na porta e se cadastrar lá e pedir, olha, vim aqui para regular uma arbitragem, fazer isso, fazer aquilo. Não, ela é extrajudicial nesse sentido. Então, o que regula é a lei. E é lógico que se estiver dentro da lei, ela é válida. Se estiver fora dos limites da lei, aí ela então é nula. É isso que nós aprendemos no decorrer do curso. Então, a gente tem ela aqui já, né? Tá aqui, deixa eu corrigir. Tá aqui já a lei da arbitragem. E a proposta do nosso curso foi estudar desde o artigo 1º até o artigo 33. Olha aí, tudo isso nós estudamos, não é verdade? Olha como que fica simples agora. Até o artigo 33, olha aí. E aí chegamos no artigo 33, está aqui ele. A lei, ela vai até o 44, deixa eu rolar até o final para você ver. Aqui, ó, até o 44, tá vendo? É onde finaliza a lei. Eu já falei várias vezes que você deve fazer uma impressão dessa lei. É muito simples, são apenas 9 folhas, pelo menos para mim deu 9 folhas na fonte 12, tá? Como que você vai fazer? Você vai no Google e digitar Lei 9.307 de 96. Vai aparecer para você na íntegra a lei. A lei é pública, né? Aí você pega, faz a impressão dela, baixa ela para o seu computador. Se você não tiver impressão em casa, você vai e faz uma copiadora. Mas faz a impressão dela. Aí você vai ver que ela tem,
né, 44 artigos, que dá mais ou menos aí 9 folhas. Os 44 artigos que compõem a lei não foram abordados em nosso curso por completo. Nós paramos no artigo 33. Por quê? Olha só, deixa eu fazer uma revisão aqui com você. Porque você vai ver, cadê? Aqui. A partir do artigo 34, fala sobre o quê? Do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Então, a arbitragem estrangeira é para advogado somente, tá? Nesse sentido, a exigência é que seja advogado, tá bom? E aí, então, o advogado vai trabalhar com a arbitragem e aqui fala sobre as sentenças estrangeiras. Então, não faz parte do curso, por isso que nós não estudamos a partir do 34 e até o artigo 41 também, que fala sobre as disposições finais, que não precisa abordar nada aqui, que só um desfecho mesmo da lei, e finaliza com o artigo 44. Então, você viu que nós abordamos toda a lei nesse sentido. Nós abordamos toda a lei nesse sentido, que é o suficiente para você trabalhar na arbitragem por equidade. Mais uma conversa bacana que eu quero ter com você é o seguinte: eu vou abrir aqui a lei novamente e colocar ela novamente aqui no início. Vou passar um pouquinho mais rápido, voltar aqui para o início. Vamos fazer aqui um resumo, né? Tentar fazer aqui um resumo. Então a gente tem, você árbitro, você tem agora essa ferramenta de trabalho em suas mãos. Suponhamos, eu vou dar exemplo de árbitro único, tá? Mas a gente já viu na arbitragem que a arbitragem ela pode ser a arbitragem institucional ou especializada. Vamos dar exemplo aqui de árbitro único. E aí então você tem agora a sua câmara arbitral. Essa câmara arbitral, ela pode ser home office, tá? Ela pode ser também em um local locado, tá? Ou no chamado escritório virtual, essa câmara arbitral. Se for em home office, você pode usar a sua própria residência e um espaço determinado para você trabalhar com a arbitragem. Não tem problema nenhum. Ah, Giovanni, é verdade? Então eu posso montar uma câmara arbitral na minha própria casa? Sim, sim, perfeitamente possível. Você pode reservar um cômodo ali da sua casa, né? E fazer tipo um escritório. Agora, você tem que ter, obviamente, um ambiente onde vai trazer, no mínimo, um conforto para que você, árbitro, e para que as partes possam conduzir ali o procedimento arbitral, porque a arbitragem ela necessita de encontros, né, entre o árbitro e as partes. Então, por isso que eu abri a lei aqui novamente, porque se a gente for fazer um arremate aqui das questões abordadas no curso, a gente vai ver que as pessoas capazes de contratar, elas poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então a gente encontra aqui no artigo 1º, onde começamos a estudar a lei, que as pessoas elas podem contratar o seu serviço de árbitro para dirimir litígios, ainda que seja home office. Aí eu dei o exemplo do home office, dei exemplo num local também alugado, locado, né? E dei exemplo no escritório virtual. Como que funciona nesses dois exemplos que eu dei também? Você pode alugar um escritório, isso é bem simples, e colocar ali a câmara arbitral. Aí entra aquela dúvida, é necessário ter CNPJ para constituir a câmara arbitral de árbitro único? Obrigatoriamente não precisa de CNPJ.
Verdade, Giovana, verdade. Você não viu em momento algum, nós estudamos toda a lei aqui. Você não viu em momento algum falando de CNPJ, ou ouviu falar. Você não ouviu porque não tem na lei, porque nós estudamos do início ao fim a lei, tá? Então, obrigatoriamente, você não precisa constituir um CNPJ. Então, se eu não tenho um CNPJ, eu posso ter uma câmara arbitral? Pode, tá? Aí você vai fazer o seu nome. É o seu nome que será constituído, tá? Árbitro tal. Aí que entra a ajuda da nossa documentação, porque você vai ter ali o diploma que certifica a sua aptidão para o cargo, vai ter assim a sua credencial que te identifica, que tem o registro para você trabalhar com isso, e aí entra esses outros mecanismos que não são obrigatórios também, mas vão te ajudar, tá bom? E aí você constitui o seu nome. Ali tem um árbitro tal, porque a ideia da arbitragem é justamente isso, é trazer uma pessoa em que as partes tenham confiança. Eu vou dar um exemplo aqui bem parecido como acontece naqueles líderes comunitários. Não tem aqueles líderes comunitários que as pessoas têm aquela confiança de ir naquela associação e requisitar alguma coisa e pedir outra e confiam naquele líder que ele vai solucionar aquele problema. Tem pessoas que até levam litígios para serem solucionados também através de um líder comunitário. Isso está sendo muito forte no Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo também tem. Outros estados também tem, mas é bem forte isso lá no Rio de Janeiro, principalmente através das comunidades. O árbitro é basicamente essa pessoa em que as partes têm confiança, ele é conhecido. Então você começa a fazer o seu nome ali. Então é isso que o artigo 1º, por isso que eu abri aqui, o artigo 1º fala: as partes, as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então elas que contratam, além delas contratarem, elas também é que vão decidir, né? Elas que vão escolher o árbitro ou a câmara arbitral. Aí só para terminar aquele raciocínio da câmara arbitral, se você não tiver o CNPJ, não é obrigado a ter. Mas você pode constituir um CNPJ? Lógico que pode constituir o CNPJ. Aí você tem que Aí você tem que procurar um contador na sua cidade e ver com ele qual tipo de empresa é melhor para que você possa constituir a câmara arbitral, tá? Que você pretende abrir. Aí fica ao seu critério. Se você constituir, digamos que não é obrigatório você constituir o CNPJ, mas isso talvez é um mecanismo também para gerar mais confiabilidade também, né? Porque as partes estão indo a um árbitro que, além de ter uma comprovação através de documentos que ele está apto para o trabalho, ele também, aquela câmara arbitral é uma empresa também. Ou seja, isso pode, de certa maneira, trazer mais confiabilidade também para que ele possa avançar com o seu trabalho, tá? Mas é lógico, o nome do árbitro sempre vai estar em primeiro lugar do que a câmara arbitral, porque não adianta nada também a pessoa ter a câmara arbitral e não ter confiança das partes, porque é conhecido como um mau prestador de serviço, e aí você não pode cair nessa logicamente. Então, quando a gente vê a lei aqui falando sobre as pessoas elas podem contratar, a gente vê que nesse procedimento, né, isso depende da vontade das partes, depende também do árbitro divulgar esse trabalho para que ele comece a galgar aí, digamos, adeptos a levarem os seus litígios à justiça arbitral, que já está estabelecida desde 1996, tá? É um método extrajudicial de solução de litígios.
A gente ainda não tem, talvez, no nosso país, uma cultura de se levar litígios para serem solucionados fora da esfera judicial. A gente ainda talvez não tenha essa cultura, mas o que eu posso adiantar é que a arbitragem ela está crescendo demais, demasiadamente. A arbitragem hoje é um mecanismo muito utilizado, tem muita gente trabalhando com a arbitragem. Por quê? Porque é simples o procedimento, ele é rápido, ele é mais barato. E quando as pessoas que querem solucionar litígios, que não querem submeter a um processo judicial, onde vai gastar, que às vezes nem vale o litígio, nem vale a pena, e não querem se submeter a isso, eles procuram a arbitragem. Quando conhecem a arbitragem, aí cabe o árbitro fazer aquele papelzinho como o advogado faz quando termina a faculdade e passa na OAB, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai se esforçar, preparar materiais, preparar um panfleto, um cartãozinho e vai começar o seu trabalho. Ninguém dá nada para o advogado de mão beijada e fala bem assim, ó, tá tudo prontinho, toma aí para você trabalhar. Não, ele vai buscar agora meios, pesquisar, se informar, abrir um escritório, seja home office, seja num local alugado, ou no terceiro exemplo que eu falei, que eu vou explicar como funciona também o escritório virtual. Então ele vai começar a trabalhar nessa parte para começar a fazer o nome dele. E depois se torna um advogado conhecido, não é verdade? Mas ninguém nasce conhecido. Há um meio inicial que teve um esforço, que acreditou naquele projeto. A mesma coisa é o árbitro. Ele vai começar a trabalhar, arrumar meios para divulgar o seu trabalho, o seu nome, a arbitragem, mostrar para as pessoas, fazer um panfletinho bonitinho, tá? Não fique buscando que as pessoas te dê tudo de mão beijada. Ah, eu estou precisando disso para começar. Corra atrás, faça acontecer, que você vai ver o trabalho começar a fluir e as coisas começarem a se desenrolarem. No terceiro exemplo de escritório virtual, é aquele escritório que você aluga para uma finalidade. Tem muitos escritórios que têm até planos, que você paga um planinho mensal ali, um pouco mais barato, e pode usar o escritório X vezes por mês. Esses escritórios também são bons para que você possa alugar para a arbitragem, principalmente nesse exemplo que eu estou dando, para árbitro único. Pesquisa isso, tá? Isso não é um curso para você montar a sua câmara arbitral. Isso é apenas leques que a gente está abrindo para você ampliar a sua mente e falar, depois desse curso, a partir de agora eu vou me empenhar nisso, porque a mim me foi dado as ferramentas do conhecimento para que eu possa crescer com isso. E aí você vai ver que essa ferramenta ela é poderosa para solucionar litígios e também para te rentabilizar financeiramente, porque você vai ter todo ali a sua parte financeira que você vai cuidar e vai passar a ganhar com a sua prestação de serviço jurisdicional dentro do procedimento arbitral. E aqui está a nossa lei, que foi objeto de estudo, né? Onde fala da convenção de arbitragem. Passamos por essa parte onde as partes elas vão submeter o seu litígio, observando ali a cláusula compromissória, se houver nos contratos, que são ferramentas boas também para o árbitro trabalhar, como já foi passado nas aulas, e passamos por toda ela falando também sobre o que deve constar no compromisso arbitral quando é convencionado, ou que deve constar obrigatoriamente. E esse é todo o processo dos árbitros também, quem pode ser, como que lida com a questão de arbitragem institucional. E por fim, chegamos até o procedimento arbitral, onde o árbitro ele deve buscar por conciliação em primeiro lugar, solucionar o litígio. Tudo isso aqui é um resumão das aulas que se passaram, né? Onde nós passamos também, finalmente, para as partes de tutelas, que há essa possibilidade também, cautelares e de urgência, da carta arbitral, que é um meio de comunicação entre o árbitro e o poder judiciário, que tem a espada, que tem a jurisdição, e, por fim, a sentença arbitral. Esse foi
o estudo do curso de arbitragem por equidade. E aqui só foi um bate-papo mesmo para a gente fazer essa conclusão, esse arremate. E nesse momento eu quero te agradecer por ter feito essa escolha de se tornar um árbitro, se dedicado. Parabéns para você que chegou até o final, tá? E se você precisa, né, saber direitinho sobre documentação, você já sabe como entrar em contato, tá? Para que a gente possa te preparar a licença da documentação para você começar a atuar. Então, para você, meu amigo árbitro, para você, minha amiga árbitra, bons serviços para você, sucesso nessa caminhada e nos vemos mais, tá bom? Que Deus te abençoe. Parabéns por ter concluído o curso. Parabéns.